Graça e paz abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos fazer um evangelismo abençoados. Assim Deus colocou no meu coração, assim eu farei. Amém? E glória a Deus pela vida de vocês. Tem um louvor abençoados no Ministério Graça e Apostolado. Um louvor que o Miloa canta. Miloa, esse é o nome do grupo de louvor e adoração que tem no MGA. Graças eu te dou, ó meu Senhor, salvou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, Cordeiro de Deus por mim morreu, vou sempre te adorar. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, Cordeiro de Deus por mim morreu, vou sempre te adorar. Veja, abençoados, que esse louvor, ele diz, restaurou minha comunhão. O que é ter uma comunhão com o Senhor? Ah, abençoados, o que é ter uma comunhão com o Senhor? É isso daqui. É eu pregar a palavra dele, é eu ler a palavra dele, é eu louvar a ele, é eu estar reunido como igreja de Cristo em algum lugar. Eu não abro mão disso. Então, abençoados, apesar de nós sermos o templo do Espírito Santo, que é isso que nós vamos ver, que é isso que eu vou evangelizar vocês, apesar de nós sermos o templo do Espírito Santo, eu não abro mão de congregar. A uns Deus pôs na igreja, Hebreus 10, 25, diz a palavra do Senhor, não é? Hebreus 10, versículo 25, não deixeis de congregar como de costume, hoje é domingo. E aí, abençoados, o Senhor me trouxe aqui, não é? Para falar que nós somos o santuário de Deus. Na lei havia um lugar onde o povo se reunia. Na lei havia um lugar onde o povo se reunia. Maria, mas você também não se reúne lá os sábados na sua igreja, né? Nos sábados vocês fazem uma oração? Sim, abençoado. Reunimos em um lugar como igreja. Amém, abençoado? Mas o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo, ele não habita em templos, paredes. É isso que nós vamos ver. Então é isso, abençoados. Vou começar aqui orando, abençoado. Senhor, meu Deus, meu Pai, oro como Paulo. Nos dê espírito de sabedoria e revelação e olhos iluminados ao ler a Tua palavra, para que o Espírito Santo de Deus nos convença da Sua revelação. Em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Amém. Então todos digam amém. Amém, abençoados? Então eu estou aqui por causa de você. E aí, abençoados, o Senhor me trouxe essa ministração, essa evangelização, esta pregação, não é? Porque há pessoas que dizem que quando um filho de Deus sai da igreja, ele está desigrejado. Ele está sem comunhão com Cristo. Mas como diz o louvor, Cristo restaurou a nossa comunhão com Ele. Ai, como é maravilhosa essa palavra, abençoada. Cristo restaurou a nossa comunhão com Ele. Digno é o Senhor, sobre o trono Ele está. Exaltar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. E aí, abençoados, eu vou dizer a vocês o que é o Espírito Santo de Deus falar conosco. Ele está em nós, então logo Ele fala conosco, certo? Na lei havia um procedimento, abençoado. Na lei havia um procedimento, em graça também há um proceder de Deus, não é? Na lei tinha um proceder de Deus. Como sempre, Ele sempre, a glória de Deus não muda, Ele sempre vai estar
Tem coisas, manifestação do Espírito Santo que independe de lei ou graça. Então a gente vai ali para... vamos ali abençoados para 2 Crônicas. 2 Crônicas. Vamos começar o nosso evangelismo. 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15. Agora estarão abertos. Olha o que diz as Escrituras. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Quando eu li esse texto abençoado, veio a mim a lembrança, não é? O Espírito Santo de Deus nos lembra de todas as coisas e nos ensina e nos guia em toda a verdade. 2 Crônicas 7, verso 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Este é um livro da lei. Na lei, abençoado, se fazia uma oração em algum lugar, certo? Na lei se fazia uma oração em um lugar. Na lei, abençoados, o Espírito Santo de Deus, ele não habitava nos filhos de Deus. Na lei, o Espírito de Deus não habitava no homem, porque o homem era um pecador. Então, quando eu li esse texto, veio a mim, os sacrifícios que se faziam. Moisés aspergia o sangue de bezerros e de bodes, não é? Naquele lugar era uma simbologia da lei, não é? Então, Cristo tirou, esse é o real, Cristo tirou os nossos pecados, mas na lei ainda não havia tirado os pecados. Então, se fazia um sacrifício naquele local para que os pecados fossem perdoados. E assim era por causa do sacrifício deles na lei. Então, aspergiam o sangue, não é? Naquele local, faziam-se sacrifícios, não é? Para perdoar os pecados. Porém, eles não eram remidos, eles eram perdoados, mas não remidos, não tirados. Então, o homem era um pecador. Então, Deus não habita em um homem pecador. Deus habita na nova criatura, amém? Este é o lugar do Senhor, na nova criatura que somos nós que estamos depois de Cristo. Amém, abençoado? Nós estamos depois de Cristo. Receba essa palavra, abençoada. Então, naquele tempo, uma simbologia, Hebreus 10, não é? Então, era uma simbologia da lei. Daí veio o Senhor, não é? O autor e a consumação. O Senhor nos deu vida, não é? Com a sua graça. E aí se manifestou, não é? Em nossas vidas. Ele, o autor e consumador da nossa fé. Então, abençoados, a palavra diz, não é? A palavra diz, não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça para todo aquele que crê, não é? É por meio da fé, abençoados. Então, o Senhor veio a ser o autor e consumador, não é? Das nossas vidas. O Senhor veio para nos santificar, para nos salvar, para nos dar uma vida eterna. Salvação não se perde, será o meu próximo apostolado também. E aí, abençoados, veio a mim, não é? A palavra do Senhor. Nós não somos desigrejados. Nós, em Cristo, fomos colocados dentro da igreja de Cristo. Na antiga aliança, o povo era o povo de Israel. O povo de Israel era o povo do Senhor, né? Então, o povo de Israel era assim chamado na velha aliança. Na nova aliança, nós somos a igreja de Cristo. Amém, abençoados? Então, mais ou menos aí, para a gente entrar aqui no assunto. Então, vamos entrar lá, abençoados, em 1 Coríntios. Digno é o Senhor, você não está desigrejado. Talvez, abençoados, você não tenha um pastor, não é? Então, eis aí um pastor, Ministério Graça Apostolado, apóstolo Marcos Gomes. Amém, abençoados? É lá, é com ele, não é? Que eu estou, foi lá que o Senhor me colocou a ouvir este homem de Deus. Eu aprendi muitas coisas, graças a Deus, abençoado. Não há trevas em você, abençoados. Há uma luz em você, há um poder de Deus dentro de você.
Olha, abençoados, quando eu ouvi isso dentro do Ministério Graça Apostolada da pastora Sueli, eu ouvi isso. Tá em mim. A verdade de Cristo tem que estar em você, abençoado. A verdade de Cristo tem que estar no seu coração. A verdade de Cristo tem que estar na sua mente para que ninguém vos engane, abençoado. E é isto. Então, talvez você não tenha uma palavra, um pastor, não é? Uma direção. Tá certo, abençoado? Mas a comunhão com Deus nós não perdemos só porque você não está na igreja e os religiosos, o sistema religioso diz que você, quando não está na igreja, paredes, que você é desigrejado, que vocês não têm comunhão com Deus. Abençoados, a comunhão com o Senhor é todos os dias. A comunhão com o Senhor é todos os dias. A palavra de Deus tem que estar bem perto de nós. Ela está perto de nós, porque o Senhor está perto de nós, porque o Senhor está em nós, porque o Espírito de Deus habita em nós. Logo, como que eu não tenho comunhão com Deus se Ele está em mim? Eu fico pensativa nessas coisas, abençoados, que Deus te revele a palavra. Como que eu não tenho comunhão com uma pessoa, não é? Com uma pessoa, se ela está em mim? Isso não me entra. Isso não me entra, abençoado. Deus nos colocou em sua igreja, então nós não estamos desigrejados. Amém, abençoados? Deus nos colocou em sua igreja. Colossenses fala sobre isso, não é? Colossenses estão passando de largo, como diz Lucas 10, sacerdotes e levistas, hein? Como diz a palavra do Senhor, sacerdotes e levitas, em Lucas 10 fala sobre isso. Estão passando de largo na palavra do Senhor. Desviados estão estes, que desvia da igreja de Cristo, que passa de largo da graça de Deus feita em Cristo Jesus. Falei, abençoado. Colossenses 1, 13. Ele nos tirou do poder das trevas. Não há trevas em você. Há uma luz em você, abençoado. Diga, eu sou a luz do mundo e sal da terra. Mateus 5, 13 e 14. Diga, abençoado, eu sou a luz do mundo e sal da terra. Mateus 5, versículo 13 e 14. Diga, abençoados, confesse a palavra no seu dia a dia. Eu sou o templo do Espírito Santo que habita em mim. 1 Coríntios 6, verso 19 e 20. Eu sou o santuário de Deus. 1 Coríntios 3, verso 16. Confesse, abençoado, essas 3 palavras. Confesse no seu dia a dia, que vai te ajudar muito. Te ajudar muito, abençoado. Então, Colossenses 1, verso 13. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Veja, ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 2 coisas, ele nos tirou e ele nos transportou. Então, nós, a igreja de Cristo, estamos no reino de Deus. Como que eu não tenho comunhão se eu estou na igreja do Senhor? É preciso entender e deixar de ser meninos. Não vá acreditando, abençoados, em qualquer palavra. Agora mesmo eu estava na internet
e eu ouvi um pastor lá dizer: traga a sua oferta. Olha que absurdo. Traga a sua oferta, coisas do homem. O homem é malicioso. Abençoados. Vocês precisam verificar se tem isso escrito na Bíblia. Se tiver escrito, eu creio. Se não tiver escrito, eu não creio. Precisa discernir o homem de Deus que você está ouvindo. Então, abençoados, eu ouvi: traga a sua oferta, conforme a sua idade. Se você tem 20 anos, você traz R$20. Se você tem 60 anos, traz R$60. Então, isso foi colocado no coração do homem, mas precisa ver se isto está dentro da igreja. Amém, abençoado? Precisa ver se isso está escrito, abençoado. Dízimos e oferta é aquilo que Deus coloca no nosso coração. Dízimo e oferta é aquilo que Deus coloca no nosso coração. Porque Deus está em nós. Então, abençoados, nós somos guiados e comandados por Deus e não pelos homens. Colossenses 1:13. Então, quando eu ouvi que os filhos de Deus, se não estiver dentro de um templo, paredes, ele está desigrejado. É fato, abençoado, que nossa comunhão com o Senhor é todos os dias. Por isso que o Senhor está em nós. Você tem que orar, você tem que falar com Ele, para que através da sua oração Ele se manifeste, não é? Em sua vida. Então você vai ver Deus nas coisas. Você vai ver Deus no seu dia a dia. E aí, abençoados, por isso que Ele está em nós. Não é à toa, abençoado. E nós devemos ser guiados por Ele. Maria, mas você vai à igreja? A uns Deus colocou na igreja. Eu não abro mão, abençoado. Porque foi através de eu estar em uma igreja, paredes, em um templo, paredes, mesmo eu sabendo que Deus não habita em um templo, paredes, né? Deus habita num templo que somos nós. Eu não abro mão de Hebreus 10, verso 25. Não deixeis de congregar como de costume. Hoje é domingo. Hoje é dia de eu ir ao culto. Um culto racional para agradecer o meu Senhor por tudo e por todas as coisas. Um culto de gratificação. Lá eu estou junto com os irmãos. Lá manifesta, naquele local diferente. Naquele local há uma manifestação do Espírito Santo. Amém? Onde os santos se reúnem em um local. Como igreja. Isso é uma coisa. Amém, abençoado? Está escrito, é um ensino, então eu faço. Alô, há benefícios para nós quando nós cumprimos as Escrituras. Hebreus 10, 25. Há benefícios para mim quando eu cumpro aquilo que está escrito. Repetir pela terceira vez. Há benefícios para aquele que serve a Deus, como está escrito, abençoados. Então, não deixamos de congregar como de costume de alguns. Então, eu estou no meio deste alguns. Eu não abro mão. Como eu não abro mão de entrar na presença do Senhor em minha cozinha, em meu quarto, quando eu estou lavando roupa. Se eu estiver dentro do ônibus, vir uma oração, eu curvo minha cabeça bem baixinho. Estou dentro do ônibus, né? Então, curvo minha cabeça. O Espírito Santo está em mim. Eu não preciso gritar, eu não preciso abençoar. Ele está em mim, Ele vai ouvir a minha oração. Amém? A minha oração não é melhor que a sua, abençoado. Aprenda a orar, aprenda a falar com o Senhor do seu jeito. Amém? Não tem hoje na nova aliança alguém desigrejado. Talvez você não tenha um pastor, talvez você não tenha uma igreja para você ir, como de costume de alguns. É diferente. Desigrejado você não está, porque você é a igreja de Cristo nesta nova aliança. Passam de largo da graça de Deus, abençoados. Então, lá em
Atos 17. Estou no livro de Atos. Vamos aqui em Atos. Atos 17. Atos 17. Verso 24. Atos 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Ah, Maria, mas para que você vai lá no MGA congregar? Porque é de costume de alguns. Vocês não podem nunca esquecer, abençoados, que hoje eu sei, hoje vocês estão sabendo, pela graça de Deus, através de mim. Como eu um dia soube através de um ministro de Cristo. Um dia eu estive em uma igreja, então eu ouvi que eu era o templo do Espírito Santo, assim como vocês hoje estão ouvindo. Então, por isso eu não abro mão. Deus habita em templo feito por mãos humanas? Não, diz a palavra que não. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, para que você vai lá? Vou lá por causa do costume de alguns. Vou lá porque alguns o Senhor colocou em sua igreja, como apóstolos, como pastor, como evangelista, como tão abençoados. Mas a igreja de Cristo, abençoado, a igreja de Cristo, nós, os filhos de Deus, fomos colocados através de um corpo. O corpo de Cristo, abençoado, somos nós. Os membros desse corpo somos nós, onde Cristo é o cabeça da igreja, que somos nós. Então tem muitas coisas que os homens fazem onde Cristo Jesus não mandou fazer, abençoado. E aí a gente vai aqui para Coríntios. Quero ler uma palavra também em Romanos, já que eu estou passando por aqui, abençoados. Romanos 10. Romanos 10. Que palavra, abençoados. Vocês vão ver como a palavra está bem perto de vocês. Olha lá. Tem que estar bem perto de vocês, abençoados. Romanos 10, 8. Romanos 10, versículo 8. Mas o que diz ela? Mas o que ela diz, as escrituras, né? O que ela diz? A palavra está junto de ti. Só quero essa frase, olha lá, pessoal. A palavra, pega a sua caneta, Bíblia, papel e caneta. A palavra, olha, quando eu li isso aqui. A palavra está junto de ti. Por que a palavra, abençoada, está junto de ti? Porque a palavra vem dele e Deus está em você. Então a palavra tem que estar na sua mente e no seu coração. Mas a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, abençoados, Paulo falou em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, verso 16.
1 Coríntios 3, verso 16. Não sabeis que vós sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, na lei tinha um lugar onde eles faziam suas orações e ali o Senhor, não é, ouvia-os. Na graça, hoje o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito Santo não está em templos feitos por mãos humanas abençoadas. Ele se manifesta diferente naquele local. Porque há oração, porque há cântico para Ele, porque há salmos para Ele, porque há louvor, porque há adoração, porque há palavra. Então, muitas das vezes, abençoado, você saiu da igreja, não foi mais, você não é um desigrejado. Você já está dentro da igreja de Cristo. Amém? Já está, por fé. Porque Ele te colocou. Amém, abençoado? Ele te colocou. Só que estar abençoado em comunhão, existe, às vezes a gente não vai mais à igreja, não estamos desigrejados, por conta que a igreja, o reino de Deus, ele nos transportou para o reino de Deus, certo, abençoado? Só que às vezes o Filho de Deus, ele não determina, ele não vai mais para a igreja, mas também em casa ele não pega a Bíblia para ler, ele não faz um cântico para o Senhor, ele não adora ao Senhor, ele não faz as suas orações em seu quarto, ele em momento algum ele agradece ao Senhor, ele em momento algum ele faz uma oração ao Senhor e o Senhor está nele. Há um poder dentro de você, abençoado. Então aí, né, entre aspas, passa a não ter uma comunhão com o Senhor, porque só está nas coisas da terra, nunca lembra do Senhor. Aí, como Deus abençoado, como você vai ver Deus na sua vida? Como abençoado. Então, não se disperse do Senhor. Eu já falei aqui, abençoados, um dia, vou contar mais uma vez que eu vou passar a minha vida dando testemunhos para a glória de Deus aos que estão entrando no canal. Eu estava fazendo a minha compra, saí, fui fazer a minha compra, fui ao mercado. Peguei meu carro, fui ao mercado, fui fazer a minha compra, fiz a minha compra, coloquei tudo dentro do porta-mala, não é? E aí, coloquei a chave, a hora que eu liguei o carro não pegou. E aí, abençoados, chamei o Uber. Quando eu chamei o Uber para levar a minha compra, o motorista do Uber disse para mim: eu tenho aí um cabo de fazer chupeta, vamos fazer no seu carro. E aí ele pegou este cabo, não é? Ligou no carro dele, ligou no meu, não é? Carregou ali, foi a bateria que descarregou e o meu carro pegou. Eu agradeci, fiz um evangelismo a este anjo, então o anjo apareceu para me socorrer. Então Deus envia os teus anjos para nos servir, abençoados. Então aquele dia eu fui servida pelo Senhor. Por quê? Porque eu sirvo ao Senhor com temor, com adoração, com reverência, com seriedade, abençoado. Não é brincadeira, abençoado, pregar a palavra. É preciso ter temor. Temor não é ter medo de Deus. Temor é ter respeito, é dar honra a quem tem honra, não é? E aí, abençoados, 1 Coríntios 3, verso 16, não sabeis que vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Disse a pregação do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmo. Proveniente de Deus, não sois de vós mesmo.
Então, abençoados, você é um filho de Deus. Você é a nova criatura. Você é perfeito em Cristo. Você é abençoado em Cristo. Você é santo, inculpável em Cristo. Você é filho da luz e filho do dia. 1 Tessalonicenses 5, verso 5. Então, abençoados, vocês precisam saber dessas grandezas que vêm do reino de Deus. Amém? Passaram de largo, não é? Lucas 10 fala sobre isso. Lucas 10. Então, se compadecer do irmão, não é só você comprar um lanche quando ele vem te pedir, ou você dar um almoço ou uma marmitex. Isso só não basta para o Senhor. É preciso que os sacerdotes de Cristo, sacerdotes na lei, em graça, somos ministros de Cristo, não é? Na lei, sacerdote. Na graça, olha lá, 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3, verso 6. Somos ministro de Cristo. Somos embaixadores de Cristo, segundo Coríntios 5, 20. Na lei, sacerdote. Em graça, embaixadores de Cristo. É o que eu sou, é o que o apóstolo Marcos Gomes é, não é? Somos ministro de Cristo. Amém? Então, é bom que nos considerem, amém, abençoados, como tal, enviados de Deus para servir ao Senhor em primeiro lugar. Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10. A partir do versículo 25. Levantou-se. Lucas 10, Lucas escreveu. Lucas 10, versículo 25. Levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei? Olha lá, ó, o versículo 25. Levantou-se certo mestre da lei. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O mestre da lei perguntou. Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Ele não era mestre da lei, então logo ele queria pegar, não é? Então, abençoados, muitos querem nos pegar, fazem pergunta para nós, mas a graça, a eficácia da graça, abençoado, olha, a eficácia da graça provoca em nós um sentimento abençoado, um sentimento estrondoso, muito maravilhoso. A minha semana abençoada, eu passo feliz, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, é alegria no Espírito Santo. Muitos pensam que a comunhão é você estar na igreja, paredes, não é? Comendo pão e suco de uva. O povo está alimentando a carne. É preciso separar a carne do Espírito abençoado, senão vocês não conseguem entender a graça de Deus. É preciso separar a carne do Espírito. O Senhor circuncidou o nosso espírito. Marcou o nosso espírito, selou, nós somos a carta de Cristo, lida por muitos. Por isso devemos dar bom testemunho, estar em graça, estar em salvo, estar em santificados. Posso fazer tudo? Nós somos a carta lida por muitos, não podemos fazer tudo. Devemos andar como filho da luz, como ministro de Cristo.
como templo do Espírito Santo. Mestre, que farei para herdar a salvação? Jesus lhe respondeu, o que está escrito no livro da lei? Como lês? Respondeu-lhes o homem, amarás ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aquele que diz, não é? 1 João 4:20, esses dias eu falei aqui, abençoado. Aquele que diz, eu amo o Senhor, quem não vê, porque Deus é Espírito, nós não vemos manifestação de Deus, amém? No local onde estamos, em nós, não é? Vemos a manifestação dele, mas não vemos ele porque ele é Espírito. E aquele que diz, abençoado, eu amo a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso, disse João. Como que você ama a Deus que você não vê e o seu próximo você não ama? Então, diz João, é mentiroso. Respondeu-lhe o homem, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Precisa amar o próximo pregando para ele, fortificando-o na graça que há em Cristo. Então Jesus lhe disse, não só pelo pão que perece, você dá um lanche, dá um marmitex para os filhos de Deus, esse pão vai perecer e ele vai precisar comer mais. É preciso dar a palavra para que ele se fortifique na graça. É preciso dizer a ele que ele está salvo em Cristo, que ele está justificado em Cristo. É preciso dizer todas essas coisas, abençoado, para um filho de Deus. Não pode dizer meias verdades, tem que dizer a verdade. Amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, responderam bem, fazer isso e viverás. Faz isso e viverás, abençoado. Fala a verdade para o teu próximo. Fazer isso, ame o teu próximo, dizendo a verdade para ele. Ame o teu próximo pregando a graça. Ame o teu próximo, não só dando um pão ou um suco de uva para ele. Este perece, abençoado. Ame o teu próximo, não só dando marmitex para ele, sair por aí procurando os pobres e dando a alimentação que perece. Dá a palavra para ele, a palavra da graça. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Ele era mestre da lei, ele não sabia quem era o próximo dele, estava querendo pegar o irmão Jesus. Respondeu-lhe Jesus, verso 30, Jesus vai começar a falar. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, versículo 31, Jesus contando para o mestre da lei, casualmente descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, hein? Sacerdote como que pregava a palavra. Não qualquer não, era o homem que estava dentro da igreja. Diz ele ter comunhão com o Senhor, porque ele está dentro da igreja e prega a palavra. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou distante. Verso 32. De igual modo também um levita. O levita, hoje um cooperador, não é? Naquele tempo, levita. Levita é o que canta, não é? É o que joga lá o manto, né? Quando as pessoas caem no Espírito Santo, enfim, cooperador. De igual modo, também o levita, olha lá, dentro da igreja, diz ter comunhão com o Senhor. Dentro da igreja, parede. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou distante. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhes
as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando um sobre a sua cavalgadura, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. Então, abençoados, eu vou